Irmãos, a paz do Senhor, podeis assentar. Nós estamos aprofundando na sexta-feira o assunto que é tratado na revista da Escola Bíblica Dominical, né? E hoje nós temos o privilégio de estudar o que nós estudamos na última sexta-feira, que é exatamente a teocracia de Cristo na grande tribulação, né? Então, na última sexta-feira nós vimos a teocracia de Cristo na grande tribulação, parte 1, e agora a segunda parte, né? A teocracia de Cristo na grande tribulação, parte 2. Nós preparamos slides, mas nós precisamos que os irmãos, por gentileza, abram em Apocalipse capítulo 16, para que possam acompanhar exatamente tudo aquilo que será ministrado, tá bom? Apocalipse capítulo 16, abram por gentileza. Eu preciso aqui só do passador de slide, filho. Traz aqui para o Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos naquele momento que antecede o Armagedon. Nós estamos, obrigado, filho, naquele momento em que você tem exatamente, por parte de Deus, o derramar inconteste de todos os cálices da ira de Deus. Aqui, quando você vem para o capítulo 16, você tem já 7 selos que foram abertos, 6 trombetas que foram tocadas, e a 7ª trombeta é exatamente, meus irmãos, a convocação de 7 anjos para derramar as taças da ira de Deus. E é incrível como o Senhor Jesus controla todas as coisas. E a extensão dessa ira, a profundidade dessa ira, a grandiosidade dessa ira, os estragos que esta ira literalmente farão. E aqui começa a segunda grande parte da grande tribulação, na medida em que você tem aqui o anticristo perdendo o controle de tudo que ele tinha conseguido com muita dificuldade e, obviamente, com poder vindo do próprio Satanás, conseguido administrar. O anticristo, vamos juntos, filhos? Bora lá? Isso. Na nossa linha do tempo, você tem aqui no Velho Testamento, e não há dúvida nenhuma, de que o Senhor Jesus governou todos os fatos relativos ao Velho Testamento. Quando Jesus vem, e aqui está, né, a presença dele, nesses 30 anos, você tem o Senhor Jesus em carne, encarnado, trazendo a nós tudo aquilo que é a mensagem do reino, né? A proposta do reino, e o governo já está nas suas mãos. Depois nós temos a morte, a assunção de Cristo e a descida do Espírito Santo, começa a era da igreja, e aí nós vimos como foi a teocracia durante o período da igreja. E agora estamos estudando esse momento aqui, que é a teocracia de Cristo durante a grande tribulação. Ele não perde o controle em momento nenhum da história, sabendo que o milênio é, então, um momento muito especial do governo de Cristo. E aí, quando a gente pensa, então, na grande tribulação, esse período de 7 anos, conforme está em Daniel, né? A gente consegue deduzir 7 anos também aqui no Apocalipse, porque ele trata esse período em 2 períodos de 1000 e tantos dias, né? É interessante que, na primeira parte da grande tribulação,
você tem o início dela com o arrebatamento da igreja e o encontro nosso com Cristo nos ares. E aí, o final dela é exatamente a segunda vinda de Cristo, quando ele desce com a igreja na batalha do Armagedon para salvar o seu povo. E hoje, de forma muito estratégica, nós vamos entrar exatamente aqui, ó, o primeiro período, né? E nós já estamos no segundo período. Aula passada vimos o primeiro período inteiro e foi aquele período em que o anticristo chega ao poder, tá? Os fatos são exatamente esses. A igreja já subiu, o anticristo chega ao poder, ele surge, ele chega ao poder e ele, apesar de todas as dificuldades, né, com a abertura dos selos e com o toque das trombetas, o anticristo consegue, irmãos, vitórias inacreditáveis e a estruturação de todo um sistema de governo que nós veremos na palavra de Deus com o nome de Babilônia, a grande Babilônia, né? E, obviamente, após esse momento, que é caracterizado aqui pela abertura dos selos, e o último selo se caracteriza pelo chamar e pelo tocar das trombetas, como vimos na aula passada, e agora, para começar a última fase da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, você tem aqui o tocar da última trombeta e o derramar da ira de Deus através das 7 taças, ou dos 7 cálices, né, da ira de Deus. Nesse momento exato, começa a segunda fase da grande tribulação, que vai se caracterizar pelo quê? Bem, finda muito da misericórdia de Deus. Até aqui você tem uma grande misericórdia da parte de Deus pelo mundo. A partir desse momento, você vai acompanhar comigo na palavra de Deus, a misericórdia do Senhor finda. E aqui é ira pura e irrestrita. De tal sorte que o anticristo, em decorrência das 7 taças derramadas, ele começa a perder o controle de todas as coisas, principalmente com a 5ª taça, nós veremos, e em decorrência disso, ele é chamado para tomar alguma providência, e a providência sempre foi, quem é o culpado do mundo? Sempre o povo judeu. Ele quebra o pacto de paz, ele vai para Israel, ele faz questão de profanar o templo e começa uma grande perseguição aos judeus, uma guerra imensa contra eles, que nós chamamos de Armagedon, e nesse momento o Senhor Deus desce com a igreja para salvar os judeus. E aí, esse descer para a igreja para salvar os judeus provoca imediatamente o lançar do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo e enxofre, a prisão de Satanás e o início do milênio. Então, nós estamos na aula de hoje a um passo do milênio. Preciso que você esteja com o capítulo 16 aberto, porque vamos ver nesse momento exato o derramar das 7 taças da ira de Deus, né? Vamos lá. Essa figura é absolutamente simbólica, mas ela nos traz exatamente o que está em Apocalipse capítulo 16, que diz o seguinte: e ouvi, versículo 1, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aí vem o primeiro anjo em estrita obediência. Eu creio que a imagem já demonstra muita coisa do que está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Na medida em que você vê
chagas muito fortes sobre a população. Vamos ler juntos? E foi o primeiro anjo e derramou sua taça sobre a terra, taça da ira de Deus. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Gente, quando a Bíblia diz isso, a gente fica naquela expectativa, poxa, então vai atingir quem? Só quem tem o sinal da besta, tá. Mas como nós vimos na aula passada, quem não tem o sinal da besta, morre. Os anjos passam e os anjos dizem, não recebam sinal da besta, tá? Não recebam. Agora, quem não recebe, além de não poder comprar, não poder comerciar, não poder fazer nada, acaba morrendo. É óbvio que ninguém controla o mundo inteiro, entenda isso. Ninguém controla o mundo inteiro. O único rei que vai conseguir controlar o mundo inteiro, porque é Deus Todo-Poderoso, é Cristo. Ele é o único. Agora, fora Cristo, nem o anticristo consegue desenvolver um sistema de controle absoluto sobre todos os povos. Ele vai ter poder sobre todos os povos, mas o controle absoluto só Deus tem em suas mãos. Então, o que acontece aqui? Eu creio que 90% da população vai receber estas chagas. Ou seja, com o derramar da primeira taça, veja que interessante, eclode na pele dos homens esse tipo de chaga, né? Diz que é má, que é maligna, que dói, são úlceras profundas, né? E o pior, o anticristo nessa época, ele talvez não tenha um sistema de saúde preparado exatamente para atender toda a população. Então, todo mundo sabe que o próprio diabo tinha dito, quando falou sobre Jó, pele por pele, osso por osso, e você vai ver se ele não te difama, né? Por quê? Porque quando toca no corpo, quando toca na pele, quando toca e dói, ninguém deixa de reclamar. E eu paro e penso, né? Quem receber, a partir desse momento, todo o derramar das 7 pragas, porque quem não morrer disso aí, vem coisa mais interessante pela frente. Vai com certeza pensar, poxa, o anjo tinha avisado. E não foi só um, foram 3 anjos, literalmente avisando sobre isso. E essa chaga, ela além de má, ou seja, dolorosa, era maligna, é alguma coisa muito especial que vai comendo o corpo daqueles que, infelizmente, estão ali. Vem o segundo anjo, e o versículo de número 3, ele diz de forma muito clara que o segundo anjo, ele derrama sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente. É mais ou menos, irmãos, aquilo que está ali na foto. Eu, quando fiz o comentário do Apocalipse, em 2000, eu pessoalmente acreditava que isso ocorreria de uma vez e única, rápido. Derramou a taça, imediatamente aquilo ali seria a prefiguração do mar, e nós teríamos praias como aquela que está demonstrada ali, bem de vermelho. Mas repensando hoje, orando, talvez isso aconteça de forma progressiva, porque a intenção de Deus é mostrar que o anticristo não tem controle. Não tem controle. Se isso for feito de uma vez só, de uma única vez,
provoca literalmente o desespero, porque do mar vem o sustento de 1/4 da população mundial. Com os recursos humanos diminuindo na Terra, creio que na época do Apocalipse pode chegar talvez a até metade, ninguém sabe, 2/4. A morte exatamente de todos os mares e os seres que estão nela são, assim, a complementação da trombeta que vimos semana passada, que matou só 1/3, agora não, mata tudo. Então, há uma progressão, e aqui não vai acontecer como ocorre, né? Aqui, porque existem pequenas algas marinhas que podem, em determinado momento do ano, transformar o que é azul de um mar em vermelho, tá? E isso não vai acontecer. Muita gente, nesse momento, vai olhar e vai dizer, não, é mera manifestação da natureza, sem consequências maiores, mas quando verificarem que é sangue, e que está morrendo, e que não para, e que progride, o desespero vem. E aí terão saudade dos anjos e pensarão, talvez, poxa, porque literalmente não ouvimos os anjos. Mas não tem problema. Vem então um terceiro anjo, e veja que agora a ira de Deus se manifesta muito forte. Que agora você atinge o quê? Você atinge os rios, numa progressão também com muita calma, porque o versículo 4 diz, e o terceiro anjo derramou sua taça nos rios. Quer dizer, acabar com o mar, tudo bem, a gente continua vivo, porque tem água potável nos rios. Mas agora, atingir os rios, e tudo isso se tornar sangue, é óbvio que aqui nós temos certeza absoluta que não é de uma única vez essa praga terrível, mas é progressiva, porque bastam 3, 4 dias sem água, a população morre. E quando você pega o versículo 5, 6 e 7, a população está olhando para o céu e xingando a Deus, ofendendo a Deus, revoltada com Deus. E é óbvio que para ter população, depois de uma praga dessa, os rios estão sendo paulatinamente, é como se fosse uma ironia divina, né? Paulatinamente, devagarzinho, perdendo a sua força, se transformando em sangue e matando a água potável do mundo. Tá? Isso aqui é bem devagar. Eu posso imaginar o desespero, porque à medida em que você não tem água potável num canto, você vai indo para onde? Para onde a água potável existe. Grandes migrações nós vamos ter. Eu sei que é praticamente quase impossível acreditar que um rio caudaloso como o Amazonas vai passar por isso, mas vai passar. Algo como o Nilo ou o Eufrates chegarão a um ponto desse. Gente, vai ser um desespero incomensurável. E agora, um problema mais sério, porque nessa segunda metade não tem nem as 2 testemunhas e nem os 144 mil. Não tem ninguém para explicar o que está acontecendo e dizer, arrependam-se. Aqui não tem arrependimento. Aqui não tem arrependam-se. Aqui tem, no momento em que eles correrem, porque o pior, irmãos, é terrível isso, quando eles correrem para o lado do Eufrates, que parece, pela descrição bíblica, que será o último a ser atingido, como nós veremos já já, e verificarem o Eufrates secando, e a grande cidade do anticristo, que é a última das Babilônias, perdendo todas as forças, e vindo o grande terremoto que nós vamos ver, gente, é um desespero incomensurável, e o coração deles fechando cada vez mais,
fechando cada vez mais, a ponto de se cumprir na vida deles o que está em Romanos. Romanos, o Senhor disse, quem não quer nada comigo, não se preocupe. Eu entrego a espíritos imundos e você vai cada vez mais se afundando no pecado. Até que homens simplesmente troquem o seu costume normal, e mulheres o seu costume normal. Então, a maior prova de que Deus está irado é quando simplesmente Ele não mais fala e Ele entrega a humanidade aos próprios desejos. Aos próprios desejos. Quando você estuda todo esse texto, comparando com o Êxodo, você vê a mesma coisa. Você vê que Faraó teve a chance de não realizar aquilo que foi realizado. E quando você entende o Deus de Apocalipse, que é o mesmo do Êxodo, você compreende expressões. Endurecer o coração. Endurecer o coração significa entregar as próprias paixões, mesmo já tendo avisado. É muito interessante essa característica de Cristo, desde o Velho Testamento até aqui. Agora vamos lá. Como se isso não bastasse, são 7 taças. Se essa é a terceira, imagine então a quarta. A quarta taça, pela figura que nos faz facilmente guardar textos, o versículo de número 7 diz assim: e ouvir outro do altar que dizia, 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Aqui nós estamos tendo um problema de clima incomensuravelmente acima da média. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem o quê? Glória. Para lhe darem glória. Meu Deus, pastor. É um calor fora do comum, sim. É uma temperatura acima da média, sim. Com água potável terminando, sim. Com mar acabando e a capacidade de dessalinização diminuindo, sim. Com migrações, sim. Agora, se isso acontece com o ser humano, você já imaginou o que deve estar acontecendo com a natureza? E a raiva humana se dá principalmente porque no versículo 5 se diz que no meio das águas tinha um anjo que dizia: justo és, Senhor, que és, era e és, porque julgastes estas coisas. Deus ainda é glorificado no meio de tudo isso, Cristo, e ainda diz: justo és. Estão recebendo o que pediram. E estão recebendo na medida em que pediram, que a justiça é dar a cada um o que tem que receber, o que é seu, e na medida e na proporção. Não há, então, nenhuma desproporção divina aqui, com essa ira intensa, em razão de tudo que Deus já tinha feito para chamar esses que estão vivendo nos 3 últimos anos e meio ao arrependimento. Não há nenhuma injustiça. E aí, quando você vê, literalmente, o tempo passando e as pragas ardendo, e isso trazendo no coração dos homens a blasfêmia, porque agora, versículo 9, eles não blasfemam mais contra anjos, eles já têm certeza que tudo vem de Deus, eles blasfemam literalmente contra Deus. Você vê a loucura vindo, e aí vem
o quinto anjo. A quinta taça, então, ela é a mais sombria de todos. Por quê? Porque o anticristo tem, sim, o seu quartel-general dentro da sua cidade criada, cidade que nós vamos ver já já é esplendorosa, e dela se alimentavam todos os povos, e quando ela cai, existe um choro inacreditável, porque ninguém poderia acreditar que aquela cidade poderia cair. Mas as coisas são interessantes, né? Ele tem um local onde ele se senta, que é seu trono, e a taça cai sobre o trono dele. Olha o que diz o versículo 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. O que significa isso? Perda de controle. Ele que saiu para vencer, e teve o controle das coisas de forma razoável, a ponto de gerar uma civilização inigualável, uma cidade inigualável. E ele pode fazer isso porque quem está por trás dele, dando poder, é quem tinha forma inigualável, inteligência inigualável, poder inigualável, posição inigualável, conforme Ezequiel 28, é Satanás. Então, quando a gente para e pensa, esse derramar sobre o trono dele a taça, e que faz o reino dele ser tenebroso, ou seja, ele perdeu o controle, ele não tem mais o sucesso que vinham tendo. Olha a que ponto os homens chegaram. Os homens mordiam a língua de dor. Olha o que acontece quando você junta chagas no corpo, malignas, irreversíveis, extremamente dolorosas. Falta de água potável, falta de alimento potável. E aí, alimento orgânico, alimento de primeira. E aí, sol de forma terrível. Quando você junta todos esses elementos, as doenças com capacidade de provocar dor no corpo, isso cresce de forma exponencial, absolutamente exponencial. E o que é interessante aqui é que você tem uma figura de linguagem muito interessante. Um dia o Ivan, conversando com a gente, ele tem enxaqueca. E o maestro da banda disse que, às vezes, a enxaqueca o ataca numa dor de cabeça tão grande que a impressão que ele tem é que, se ele bater a cabeça na parede até rachar, melhora. Você entendeu a loucura? Não estou dizendo que o Ivan está louco, tá? Não interprete errado. O que eu estou dizendo é que há momentos de dor que você provocando uma outra dor para diminuir aquela dor te traz alívio. Você já imaginou o que é isso? Você ter que ter dor provocada por você em outro canto para diminuir a dor que está sentindo? É exatamente isso. E o anticristo não consegue mais controlar as coisas como antes. E o versículo 11 diz: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, aí eles blasfemavam mais ainda do Deus do céu e não se arrependiam. Entendeu? A espiral da miséria e do ódio. É uma população tão autocentrada, tão egocêntrica, tão narcisista, que não consegue olhar para si e ver o defeito. E consegue jogar em Deus todo o defeito, mesmo tendo seres angelicais dizendo: tu és justo, tu és justo. Olha o nível em que se está. E aí vem o versículo 12, vem o sexto anjo. O sexto, ele traz algo muito interessante. E olha que interessante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
ao que parece, está secando por causa do calor rios, está diminuindo a água potável. O que tem está com muita calma se transformando em sangue. Juntando a isso deslocamentos monumentais para locais onde se tem comida. Esqueci de falar mais rapidamente, quando você tem deslocamento, você chegando na nova área, se você não tem acesso, você mata quem está lá para você viver. Isso é simples. Sou eu e minha barriga. Então, é um momento de caos generalizado. É quase como a Idade da Pedra. E aí você tem o Eufrates. Gente, o que é o Eufrates? O Eufrates é o coração de toda a Ásia Menor, o Oriente Médio. O Eufrates é um dos rios mais antigos da face da Terra. Em Gênesis se dizia que eram 4 rios que circulavam o Jardim do Éden, e um deles era o Eufrates. Um deles era o Eufrates. Um outro grande rio é o nosso Amazonas, o rio Indo e o Nilo. A ideia que se dá aqui é que, quando esse sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água seca, aí é desespero completo. Parece que a população está concentrada nesta faixa litorânea. Desespero completo. E aí, o que acontece? Aí se junta a besta, o dragão, o falso profeta, espíritos imundos saem dele, e aí eles vêm para a grande briga, a grande luta, como está aqui no 14, 15, 16. E no 16, algo estranho se diz: e congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tá, por que eles vêm para o Armagedon? Porque eles vêm para o vale de Jezreel, que é a mesma coisa. Tá? Jezreel. Ou Armagedon. Por uma razão simples. De alguma forma, Israel floresce no meio de toda a desgraça. Não se sabe como. Mas, ao que parece, há uma provável proteção de Deus a Israel, o que traz ódio a todos eles, e o que congrega o mundo para vir para cima de Israel. De alguma forma, Israel é menos atingida em toda essa era. E eu posso entender. Vamos lá. De todos os prêmios Nobel, se você tiver a lista, se Israel não estiver no primeiro lugar, está no máximo em segundo, no tocante a cientistas. Hoje Israel produz tecnologia para o mundo inteiro. Israel é um pedaço de terra pequenininho que consegue se defender de tudo. Hoje se prospera tecnologicamente naquela terra, e o deserto eles estão tendo acesso literalmente à agricultura de potencial. Então, é óbvio que isso vai avançar. Com o tratado de paz que o anticristo faz, ali no início da grande tribulação com Israel, Israel vai ter paz para viver. Você já imaginou o que vai ser esta terra durante a grande tribulação? É lógico que alguém vai olhar e vai dizer: vamos lá, porque lá tem riqueza. Pode ficar tranquilo. Será que o Jordão ainda vai existir? Será que o Rio Jordão vai escapar do que está acontecendo aqui? Será que a terra em Israel vai ser protegida como era
gozem no Egito, eu não sei. Eu sei que Israel vai chamar a atenção. E virão por dois motivos. Primeiro, Israel vai ser o culpado de tudo, como sempre. Como sempre. Historicamente, é muito fácil colocar a culpa em tudo em Israel. Se um dia você puder ler um livro de Martim Lutero, sobre por que ele não gostava de judeus, um dos maiores erros da vida dele, você vai ver o que inspirou Hitler, o nosso grande Martim Lutero. Você já imaginou o que se deve criar de desculpas durante a grande tribulação? E o povo judeu é culpado de tudo, e, obviamente, e infelizmente, Deus livre e guarde, virão para extrair riquezas. E é óbvio, para extinguir e acabar. O que acontece? Vem a sétima taça. E a sétima taça é muito interessante. É exatamente essa figura aqui, ó. O versículo de número 17. Vamos lá? E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo de Deus no céu, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Você pode imaginar isso? Tal foi esse grande terremoto. E a cidade fendeu-se em 3 partes, a grande cidade. E a cidade das relações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, quando esta sétima taça se derrama na cidade que o anticristo levantou para ser a sede do seu poder. E quebra essa cidade, arrebenta essa cidade. A descrição do que está aqui no 19 é lá, versículo 19, é lá no capítulo 18. E ninguém acredita, porque a ira é muito grande. E o cálice do vinho da indignação da sua ira. Versículo 20, e toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, que estava ruim, piorou, né? Pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Aí, meu amigo, aí vem o anticristo, falso profeta. Pode tirar um pouquinho, depois a gente continua daqui. Vem todo mundo para a batalha do Armagedon. Gente, o que é a queda definitiva da Babilônia? Essa cidade chamada Babilônia, ela é o centro de todo o poder, de toda a glória, de tudo aquilo que um homem longe de Deus pode produzir. Quando você olha o capítulo 18, você vê a descrição do que nós lemos aqui no versículo 19 do capítulo 16. E o capítulo 18 é muito interessante. Nós vamos ver rapidamente, só para você ter uma noção do que era essa cidade. Ele diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Caiu quando? Na última taça da ira de Deus. Caiu. Porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição. Os reis se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias.
E aí vem, sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados. Aí é esse texto que faz com que alguns entre nós acreditem que a igreja só vai ser arrebatada no final da grande tribulação, aqui. Quando a Babilônia cai, é que Jesus vem e leva a igreja, por causa desse texto. Mas povo meu aqui não é a igreja está com Cristo desde o início, é Israel. É Israel, povo meu. Por quê? Porque se tem uma coisa que judeu sabe fazer, é comércio. Olha que interessante. É uma cidade, versículo 5, que os pecados dela se acumularam e chegaram até o céu. E Deus se lembrou de todas as iniquidades dela. Olha o que Deus fez. Deus deu a ela a beber em dobro que ela dava para os outros. Então, se ela foi abatida, ela abatia muita gente. Se sangue foi derramado, muito sangue ela derramou. Se ela foi dolorosamente arrebentada, é porque arrebentou muita gente. Agora, era uma cidade muito rica, porque, olha que interessante, versículo 9. Os reis da terra que se prostituíam com ela, nas delícias dela, ao verem o que aconteceu com ela, chorarão. Ainda dirão, ai, ai, da grande Babilônia, aquela grande cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Quem mais chora? Versículo 11, sobre ela chora e lamenta os mercadores. Por quê? Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Olha o que ela comercializava. Versículo 12, ouro, prata, pedra preciosa, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata. Ah, mas isso hoje é meio barato, pastor. Na época de João, não. Na época de João, púrpura, só quem usava era o Senado e o imperador. Isso era muito dinheiro. Toda madeira odorífera. Ah, pastor, mas hoje a gente tem isso em casa. Mas na época era muito caro. Vaso de marfim, madeira preciosa, bronze, mármore, cinamomo, cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor, e trigo, tudo. Agora o que me dói é o final do versículo 13. E mercadoria de cavalos, de carros, de corpos e alma de homens. Gente, mercadoria. Corpo era mercadoria. Alma era mercadoria. Você pode imaginar isso? Corpo como mercadoria? Não está falando só de prostituição, não. Está falando de venda de órgãos. E alma? E alma? Que cidade, meu Deus do céu. Por isso que era maravilhosa, porque é uma cidade absolutamente abandonada por Deus, e que chega ao auge. E os mercadores choram dizendo, versículo 16, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho, de púrpura, porque numa hora as riquezas acabaram. E olha que interessante, versículo 17, todo piloto, todo que navega em naus, marinheiro, todos os que negociam se puseram de longe, vendo a fumaça e clamando o que houve. Quer dizer, chora o grande, chora o rico, chora o poderoso, que tem acesso a um luxo extremo, a tudo que quer, mas chora também um pequeno trabalhador, o piloto, porque não tinha acesso aos luxos máximos, mas pequenos luxos tinha. Não tinha acesso à grandiosidade, mas a promiscuidade pequena, acessível a ele, tinha. Ninguém deixa de chorar aqui. Ninguém deixa de chorar. Mas, a Bíblia diz, no versículo 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou
a vossa causa quanto a ela. E aí vem pranto e etc. O resultado disso é o quê? É um povo revoltado, dizendo: não é possível que Deus governe. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo. Não é possível que nós perdemos as rédeas. Não é possível que se perdeu a grandiosidade. E é óbvio, tomados de ira e ódio, e com o coração completamente endurecido, vem aquilo que é o último símbolo de talvez Deus na terra, que são os judeus e Jerusalém. Vem para cima. E aí, após a alegria da Babilônia ter caído, lá no capítulo 19, versículo 11, aí diz que agora desce, porque chegou o Armagedon, eles vêm, e ali no vale de Jezreel, que também é chamado de vale do Megido, que também se chama Armagedon, desce alguém. E vi um céu aberto, e eis um cavalo branco. E agora sim, o que estava sentado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Ele desce agora não mais como cordeiro. Olha os olhos dele. Ele tem olhos com chama de fogo. Na cabeça, muitos diademas. Seu nome, escrito e ninguém sabia. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome, pelo que se chama, é a palavra de Deus. Seguiram-se os exércitos. Nós seguiremos ele. Da boca dele saía uma espada, e ele feria as nações. E na sua coxa, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. O que acontece? Ele sozinho esmaga todos. Todos. E os 3 seres espirituais, 2 ele lança no lago de fogo, o falso profeta e o anticristo, e o diabo ele acorrenta. E olha que interessante, versículo 17, a mortandade é tamanha, que as aves de rapina são chamadas para o banquete do grande rei. O que é o banquete do grande rei? Vem comer carne de gente morta. Isso aqui não é figurado, não. Isso aqui é real. O banquete vem comer carne de rei, de príncipe, de servo, vem comer. Aqui está uma das raras guerras em que não há prisioneiro. Jesus vai fazer questão de amassá-los. E será glorificado no céu como Rei justo. Olha que interessante, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: vinde todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais carne de reis, de tribunos, de fortes, de cavalos, e todos que sobre eles se assentam, e carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos, grandes, não escapa ninguém. Aí, 19 e 20, a besta e o anticristo lançados no lago de fogo e enxofre, e no versículo 20, capítulo 20, um dos fatos mais fantásticos de todos os tempos. Capítulo 20, versículo 1, vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo, não precisa nem ser Cristo, um anjo, e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos.
Você pode imaginar uma cena dessa? Eu não consigo imaginar. Pela fé, eu creio que eu verei tudo isso. Estaremos com o Senhor durante toda a grande tribulação nos céus. E até aqueles irmãos que dizem que a gente vai passar pela grande tribulação toda. Esse momento em que Cristo desce, aí a explicação deles fica um pouco estranha. Aí desce, pega a gente, aí a gente sobe rapidinho, num piscar de olhos, troca de roupa, aí desce. Entendeu como é que é? Um bate-volta. Aí vem. Entendeu? E vê esse morticínio. Vê esse morticínio. E o que é interessante é que, no meio de tudo isso, a voz que se ouve é: Ele é justo. Desce um anjo. É engraçado. Satanás é um ser muito poderoso, mas basta um anjo. Desce um anjo, e eu quero ver essa cena. E eu preciso ver isso. E com a chave do abismo, com uma jaula, e o prende. E o prende. Ou seja, é impossível acreditar, como alguns irmãos nossos acreditam, que o milênio não é literal, que o milênio é espiritual e que a gente já vive no milênio porque Jesus já veio e já acorrentou o diabo. Gente, a Bíblia é tão clara quanto a isso. Tem alguém que está solto hoje, é o diabo. Sim, ele não vai além do que Deus permite, mas que está solto, está. E eu te garanto, nós vamos ver esta cena. Nós vamos ver essa cena. E aí sim nós vamos poder compreender tudo que aqui está. Me responda se em algum momento da história Deus perdeu o controle. E o que é o milênio? O milênio nada mais é do que um momento singular em que Deus Pai está permitindo ao Filho uma antecipação do que nós vamos ter na eternidade. Nada mais. E aí pense. Papai ensinava para a gente que depois do Armagedon, todo mundo ia morrer? Não. Algumas nações não viriam para o Armagedon. Não sei se Verinha se lembra disso. Algumas nações não viriam para o Armagedon. E esses, papai ensinava, são chamados de pacíficos. E eles vão herdar a terra. Então, eles entram no milênio. E serão governados por nós. E são esses que lá na frente, quando após 1000 anos, Satanás for solto, poderão simplesmente cair na lábia do diabo e aí vir com Gog e Magog contra o Cordeiro. Já pensou nisso? Então veja que é muito interessante, porque esse tipo de gente, então, não recebeu a marca da besta, não sei. Eles, de alguma forma, conseguiram escapar e conseguiram ficar vivo. Tem gente que brinca quando pensa nisso, dizendo, está falando do Brasil, porque é um país ingovernável. Nem o anticristo governa isso aqui. Tá? Nem o anticristo, né? É lógico que não, mas, de alguma forma, nações não o seguem e ganham o privilégio de estar no milênio com a gente, mas governados por nós. Governados por nós. É interessante isso,
Temos que pensar depois com muita calma sobre esse ponto. E o mais interessante, nós temos um Deus que até durante a grande tribulação governa a miúde todas as coisas. Então, voltando ao slide, por gentileza, filho, vamos lá? Então, depois que cai a grande Babilônia, a 7ª taça, e a gente vê que eles vêm contra Israel, e se a grande tribulação começou com o nosso arrebatamento, encontrando Cristo nos ares, a grande tribulação vai terminar com a segunda vinda, nós com Cristo, porque Israel vai clamar. Israel vai se sentir acuado. Eu paro e penso no poderio militar do anticristo, porque hoje ninguém entra em Israel. Só se for de forma camuflada. Gente, mísseis caem e não atingem. Eles conseguem ter a capacidade de saber antes para entrar em bunkers e proteger a população. Como é que um povo desse vai gritar para Cristo? Você já imaginou a capacidade bélica deles? Porque Israel nunca vai deixar de produzir defesa, gente. A capacidade deles no final da grande tribulação, com a pacificação, é muito grande. Agora, o que tem o anticristo para fazê-los gritar, como está em Zacarias, e aí Cristo desce e eles reconhecem o irmão, e aí são salvos. Gente, que luta cruenta. E que Deus fantástico. Ele pega a sua esposa, coloca do lado dele, e ao estilo John Wayne, diz, ó gatinha, aguarde e veja o que eu faço. E sozinho ele esmaga, como quem pisa uvas. E depois um anjo só chama, venham aves, hoje é banquete do grande rei. Tem carne de príncipe e carne de servo. Quem chegar atrasado tem ainda carne de cavalo. Gente, eu quando olho para textos como esse, eu tremo de cima a baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, meu Deus, como é que alguém como Cristo desce para me salvar? Uma pessoa que lê a Bíblia inteira, ela se entrega a Cristo, não constrangida pelo amor dele. Ela se entrega a Cristo porque só tem uma opção na vida, é baixar a cabeça e dizer graças a Deus que Ele me ama. É sério, se a gente pensar, não se faz apelo dizendo, vem para o Senhor Jesus. Não, apelo é, corre antes que Ele te esmague. Mas é óbvio que a gente não faz isso, porque o pecador está tão cego que talvez, vindo agora por amor, ele lá na frente entenda do que ele foi salvo. Ele entenda do que foi salvo. Epa, eu não terminei, tiraram o meu slide, que maldade. Oh, meu Deus, aí, ó. E aí chega o milênio, e o milênio nada mais é do que esse momento final, lindo, maravilhoso, em que o Criador vem de novo andar com a gente. Andar com a gente. E aí, pode tirar, filhão, eu te chamo para domingo de manhã a gente continuar o estudo de hoje, que é domingo de manhã, na revista, é a lição número 7, e a lição 7 fala da prisão de Satanás. Agora sim, a gente na revista entra no milênio. Aí a lição 8 trata de quê, pastor? A lição 8 trata sobre o Rei Jesus. É mais ou menos assim. Quem venceu as eleições? Fulano. Então,
a gente já analisa fulano e já sabe o que vem, né? Então você só pode estudar o milênio depois que você olha Cristo, mas não o Cristo da primeira vinda, mas o Cristo glorificado. Aí você tem a noção do que vai ser o milênio. Aí fica fácil, depois da lição 7, prisão de Satanás. E lição 8, Rei Jesus, entender as modificações políticas e econômicas, as modificações sociais, onde entra a igreja, o que nós vamos fazer, como é que serão os povos, e o incrível, sair de Satanás da prisão e conseguir enganar povos. Isso é incrível. Irmãos, que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Apocalipse não é um livro para a gente ter medo. Apocalipse é um livro para a gente glorificar a Ele e dizer: justo és, santo és, glorioso és. Quando a gente lê Apocalipse, aí a gente estuda escatologia, aí a gente vê que a vida da gente é tão pequena, né? A gente até para de brigar em casa e de reclamar das coisas e de ficar chateado com pouca coisa, porque, gente, a vida é muito mais. O que aguarda cada um de nós, é muito grande. E é isso que nós vamos entrar agora, é no milênio. O que nos aguarda é muito grande. E que bom que Ele nos ama. Que bom que Ele nos ama. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Como a Tua palavra é maravilhosa. Ah, Deus Santo, que momento fantástico será esse. E não haverá dor, Senhor. Nós veremos tudo isso e em nosso coração não doerá, porque é um novo corpo, com uma nova mente, com uma capacidade de entendimento de tudo. Nós veremos e glorificaremos o Teu nome e ainda diremos: Tu és justo. Tu és justo. Portanto, Deus, ajuda-nos a estar sempre aos Teus pés, caminhando contigo, sendo útil para a Tua obra. Muda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos e a cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos desde agora, Senhor, nos afastar daquilo que Tu odeias, tal como intriga entre irmãos, tal como maldade, erro, prostituição, lascívia, orgulho. E ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que Tu desejas. Tu és Senhor. A gente não precisava nem existir, podemos ainda Te servir. Então, ajuda-nos a cuidar da Tua obra, a pregar o Evangelho, a viver uma vida digna daquilo que está nos esperando, que é o novo céu e a nova terra, e o trailer maravilhoso chamado milênio. Milênio, Senhor. Oh, Deus, tira do meu coração as coisas absolutamente péssimas. Ajuda-me a juntar tesouros no céu. Galardão, Senhor, não é idêntico. Galardão é por trabalho. Então, ajuda-me a olhar menos para mim e mais para a Tua obra.
Ajuda-me a não reclamar de nenhuma oportunidade. Ajuda-me a não julgar absolutamente nada com olhos péssimos. Senhor, ajuda-me a viver à altura das leis centrais do teu reino que estão em Mateus, Deus. Senhor, muito obrigado por Mateus. Porque nenhum de nós pode chegar no céu e dizer: eu não sabia. Ajuda-nos a ser úteis no pouco, para um dia alcançar o muito. Ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Amém.